Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos na lição de hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Nós iniciaremos a lição de número 7 de hoje, que ela tem como título A Defesa do Livre-Arbítrio. Bom, o livre-arbítrio nada mais é que um presente divino que nos permite a todos nós, seres humanos, a terem a escolha para o bem ou para o mal. É a devida compreensão, né, da resultante, né, daquilo que nós podemos decidir na nossa vida. E a defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é o resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus, ele não é de forma alguma o culpado pelo mal, o qual existe em decorrência das criaturas, né, usarem de modo errado, indevido, o livre-arbítrio que o Senhor dá a todos nós por boas razões, e Ele nos concedeu por amor. E a lição de hoje, baseada ali em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, o que nós podemos tirar é que Deus nos criou com o direito, né, do livre-arbítrio. Isso lá no Jardim do Éden, quando ele criou nossos primeiros pais, senão nós seríamos assim como máquinas, né, para adorá-lo assim, ou robôs. Isso tem uma prova desse grande amor de Deus, criando as suas criaturas livres, com escolhas, né? E isso nos diferencia dos demais animais criados, né, irracionais. E Ele nos deu essa liberdade de usar o cérebro para nós raciocinarmos, pensarmos e fazermos escolhas corretas, né? E a escolha que nós achamos ser. E assim Deus deu a liberdade moral para Adão e Eva de obedecer ou não o grandioso Deus que tudo criou. E em toda a Bíblia nós encontramos a realidade desse livre-arbítrio, né, moral, que nós podemos ver ali em Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 e 13, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, no Salmo 81, versículos 11 e 14, e também Isaías 664, onde todos os dias de nossa vida, de um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio, porque Deus dá essa liberdade para nós, que nos foi dado pelo Criador por amor, e que sem Ele nós não seríamos assim, humanos corretamente, seríamos como máquinas ou robôs, ou talvez uma marionetes, né? O livre-arbítrio é a capacidade que Deus dá a todas as pessoas para a opção de escolha entre o bem e o mal, de forma livre, né, que todos decidam, sem influências externas alguma. E isto é um ato de amor de Deus. E mesmo assim, as pessoas ainda céticas ou desconhecem a verdade, culpam a Deus pela existência do pecado ou do mal. E ficam fazendo perguntas, mas por que Deus não eliminou ali no céu Lúcifer, né, o responsável pelo mal, ou Satanás, por rebelar-se e ainda levar um terço dos anjos aqui para a nossa terra? Essa é a pergunta que muitos fazem. E essa é a maior estratégia de Satanás, em denegrir a Deus para manchar o caráter do Senhor e culpar a Deus por crimes, por mortes, por violências no mundo de hoje. E assim as pessoas são levadas ao engano, à mentira,
e tornam-se más, ruins e levam o mundo ao caos e sempre o culpado é Deus. Se você fosse um anjo de Deus e estivesse lá no céu, naquele momento em que Lúcifer, que naquele momento era a quarta pessoa pela ordem hierárquica lá no céu, que se tornou Satanás e se rebelou naquele momento, o que você pensaria que Deus poderia resolver essa situação? Imediatamente sentenciá-lo à morte? Eliminá-lo naquele momento? Qual seria a sua reação? Com toda certeza, meus amigos, você passaria a adorar a Deus de uma forma diferente. Adoraria por medo, por temor, e não por amor, como nós temos hoje essa liberdade. E esse tipo de atitude de adoração nunca iria satisfazer a um grandioso Deus que seu caráter sempre foi amor. Deus é sábio e paciente e deixou que realmente Satanás ou o diabo semeasse a sua semente e colhesse os resultados que no fim terão consequências para eles, Satanás, e para as pessoas que o seguirem. E assim, usando o livre-arbítrio, Lúcifer ajuntou o orgulho no coração de vários anjos, que está lá em Ezequiel 28:17, e cobiçou até a posição do próprio Deus, e ele, Satanás, disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, que está lá em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. E assim o que vemos é que o orgulho moveu Satanás a se rebelar contra o Criador, usando sua extraordinária inteligência para o mal e empregando a mentira no mundo todo. E Satanás seduziu até a terça parte dos anjos. Vejam isso lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. E hoje Satanás, ele continua fazendo a maldade em todos os cantos do mundo, matando pessoas, provocando acidentes e atacando a natureza, e sempre culpando a Deus, numa covardia sem igual, denegrindo a imagem de Deus. E por isto que Deus enviou seu Filho unigênito Jesus para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna, e também desmascarar o Satanás e revelar o verdadeiro caráter de Deus, que é o amor. Que Ele, Deus, é misericórdia, que Ele, Deus, é bondade, e que Ele, Deus, é justiça. Cristo mostrou que Ele é o responsável. Cristo mostrou que Satanás, ele é o responsável pelos sofrimentos, por doenças, por crimes e mortes. É só nós lermos ali o livro de Jó, onde o que ele faz, onde ele mata os filhos de Jó, onde ele coloca doenças sobre Jó, onde ele destrói propriedades de Jó. É só você ver ali no livro de Jó. E Jesus tratou a todos os sofredores, quando ele esteve aqui na forma humana, com bondade, amor, misericórdia. Ele pregou as injustiças que eram cometidas. Ele ensinou a todos como nós devemos tratar as viúvas, os órfãos, os oprimidos, que eram massacrados pelo mal e que nos dias de hoje também são. Que eles eram colocados por Satanás realmente ao sofrimento. E quando nós tomamos consciência de tudo isto, nós iremos questionar a Deus. E sempre as pessoas, quando acontece o mal, tentam culpar a Deus por falta realmente de sabedoria, de conhecimento. Falta tomar uma consciência e observar a história realmente de como entrou o pecado no mundo. E a lição de hoje nos mostra que o uso errado do livre-arbítrio, ele tem consequências com o mal. Deus não é culpado pelo mal, o qual tem existência, porque as pessoas usaram o livre-arbítrio indevidamente, que o Senhor deu a todos
a liberdade, deu livre-arbítrio por amor, por boas razões, para que todos fossem felizes em decisões corretas para o bem. Porque Deus deu o livre-arbítrio sabendo antecipadamente que haveria riscos. Claro que Deus sabia. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. É um Deus. Quando Ele deu o livre-arbítrio por amor, Ele sabia que haveria esse risco. Embora o livre-arbítrio também dê a abertura e possibilidade para o mal, porém o mesmo livre-arbítrio é a única forma de promover o amor, a bondade, a alegria e todas as coisas boas. Deus jamais queria fazer de um ser humano um fantoche ou marionete, e sim de ter um relacionamento íntimo com o ser humano que tem os sentimentos, que tem um poder de decisão. Um mundo de máquinas que funciona assim automaticamente, com uma figura assim de que imita assim humanos, de criaturas que trabalhem como máquinas, isso não é o que Deus desejava e nunca desejou. Não tem valor algum e não valeria a pena de serem criados se fosse dessa forma. A felicidade do Senhor é que Ele designou suas criaturas que elas fossem superiores e que elas tivessem livre-arbítrio, que tivessem satisfação, alegria de estarem unidas a Ele, Deus, no poder de decisão, e essas pessoas serem livres umas para com as outras. Deus ensinou aos nossos primeiros pais que eles deveriam observar os seus estatutos e mandamentos. Por Ele, Deus, onisciente, onipotente e onipresente, porque Ele, Deus, queria o melhor para a humanidade, desde a criação. Porém, deu livre-arbítrio a Adão e Eva para livres escolhas, para eles decidirem e se obedeceriam ou não obedeceriam. E eles, nossos primeiros pais, eles preferiram desobedecer e escutar a Satanás. Desobedeceram e comeram o fruto proibido, e desde então a terra passou a estar repleta do mal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, após a ordem afirmativa de Deus de trabalhar, de cultivar e guardar o Éden, vem a ordem proibitiva do Senhor com o propósito de testar o livre-arbítrio dos nossos primeiros pais e a lealdade desse ser humano. O uso surpreendente de Deus, quando ele fala lá de não é bom, que está lá em Gênesis 2:18, enfatiza que a criação ela precisava de saber ouvir, saber discernir o que é bom e o que é mal. E Deus falou por várias vezes isto: não é bom. Em Gênesis capítulo 4, um capítulo após a queda de Adão e Eva, ali nós observamos os terríveis efeitos do mal, do pecado, que já recaíram sobre os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando o seu filho Abel foi morto pelo seu irmão Caim. E ali houve o primeiro crime, o primeiro sangue a jorrar. Tudo em decorrência do pecado do ser humano. Mostrando aqui o uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva, que trouxe a história ao planeta coisas terríveis. E em todas as escrituras nós vemos a realidade do livre-arbítrio moral, que são bênçãos decorrentes da obediência. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você obtém sabedoria. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. Você passa a entender o que seria realmente esse livre-arbítrio. Por que Deus fez isso? Na sua mente será mais aberta, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo,
Ele, Jesus, vai levar você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. No lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de participar da boda do Cordeiro, ou seja, da boda de Jesus. Você terá a oportunidade de estar assim, ó, face a face com o Senhor Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.